Olá, gente, tudo bom com vocês? Hoje vamos aqui dar continuidade, né, à nossa semana da automaquiagem com o quarto vídeo, que hoje eu vou falar um pouco sobre esfumado, tá? Um esfumado bem simples. E como você vai fazer esse esfumado, tá? Para iniciantes na automaquiagem, porque existem várias formas aí, várias técnicas que a gente usa na automaquiagem, na maquiagem profissional, para poder fazer um esfumado bonito nos seus olhos. Só que eu vou ensinar um esfumado para principiantes, para iniciantes aí na automaquiagem. Só que antes disso a gente vai falar um pouquinho de pincéis, tá? Vou mostrar aqui os pincéis que eu tenho, os pincéis que eu recomendo, tá? E mostrar a diferença de alguns bem brevemente para você entender um pouquinho sobre esfumado, ok? Então vamos lá para esse vídeo. Bom, a primeira coisa que quando a gente fala para esfumar dos olhos, a gente sempre lembra dos pincéis, né? Antes de lembrar das sombras. Então, eu quando iniciei também na automaquiagem, eu não sabia qual pincel usar. Eu achava que qualquer pincel, ele daria para esfumar, só que não, tá? Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a diferença de pincel sintético e pincel natural. Ok, pincel sintético, tá? Já tá dizendo, ele é feito de cabelo sintético, ele é feito de material sintético, ele é feito de plástico. Cabelo sintético não, ele é feito de material sintético. E o cabelo, o pincel de cerdas naturais é feito de cabelo, né? De cerdas naturais, de pelo de bichinho, que eles vão lá, né? Tira um pouquinho do pelo, ou até mesmo às vezes de cabelo humano. Então, ele tem uma diferença de um pincel para o outro. Ou seja, o cabelo, pincéis de cerdas naturais, ele é mais opaco, tá vendo, ó? Ele é bem durinho mesmo, sabe? Aquele, ó, tá vendo? Ele é bem mais durinho e ele é opaco, ele é um pincel que você pode observar que ele é mais opaco, ele realmente ele imita, né? E ele é um cabelo, um formato de um pelo, né? Então, ele é mais opaco e mais assim, ó, ele fura mais. E temos os sintéticos, que são esses pincéis, que eles já têm um brilho, né? Eles têm um brilhozinho próprio no pincel, você consegue ver o brilhinho dele nas cerzinhas dele. Então, quando você pegar um pincel e você vê ele assim, um brilhinho, tá? Provavelmente ele vai ser de cerdas sintéticas. E vamos lá, a diferença aí dos pincéis. Ó, existem vários pincéis esfumados que você pode estar comprando, tá? Mas eu sempre vou indicar pra você comprar um pincelzinho grande, pra poder você fazer o esfumado maior, tá? No seu olho. E também quando você vai dar aquela limpadinha no final do esfumado, pra poder esfumar tudo. Vir sem nada de sombra e só dar aquela esfumada geral, que eu também vou mostrar pra vocês. Tá? Um pincel médio, esse daqui é um pincel de cerdas naturais, tá? Não precisa necessariamente ser todos os pincéis de cerdas naturais, você pode estar comprando sintético. Mas o melhor para aplicação da sombra é sempre o de cerdas naturais, tá? Porque ele consegue colocar mais sombra e você consegue esfumar melhor. E o outro pincel, um pincel menor, pode ser tanto de cerda natural quanto cerda sintética, de preferência de cerdas naturais também, pra você poder fazer aquele cantinho, né? Esfumar aquele pretinho, esfumar aquele marronzinho mais no cantinho. E ele já dá até pra esfumar aqui embaixo, na parte inferior dos olhos. Aqui, ó, colocar um pigmentozinho. Então, esse daqui ele serve pra tudo, tá? Então, sempre indico esses três tipos de pincéis. Um maior, um médio e um menor, tá? E sempre observar que os pincéis de esfumar, eles vão ter esse fecho aqui mais redondo, ok? Esse fecho dele sempre vai ser redondo. E aí, tem os pincéis também que você vai colocar alguma sombra ou algum pigmento, que ele tem esse fecho aqui, ó, achatado, que ele é para depositar uma sombra cremosa ou uma sombra cintilante, tá bom? Ele vai servir aí para você aplicar corretivo, ele vai servir para várias funções, colocar aqui um pigmentozinho aqui debaixo da sobrancelha, fazer o recorte de sobrancelha. Então, ele é um pincel para isso, ele não é para esfumar, porque você não vai conseguir esfumar ele, tá? E também o pincelzinho aqui, ó, que o nome já tá dizendo. Aqui fala que ele é pincel para esfumar. Porém, ele é um pincel de esfumar, mas não para esfumar o olho inteiro, tá? Ele é igual aquele outro pequenininho, que você consegue esfumar um cantinho, tá bom? Porque esse pincel ele é mais fechado, ou seja, ele não vai servir para fazer o esfumado do seu olho. Então, esses pincéis mais fechados, você nunca vai conseguir fazer um esfumado realmente mais
disperso, sempre vai ficar aquela coisa concentrada. Então, esse aqui também é a mesma coisa desse, é pra fazer o esfumadinho aqui no cantinho, tá? Ou então, você só fazer a marcação e depois vir com outro pincel de esfumar maior. Ou também serve aqui pro, ó, pra parte inferior dos olhos. Então, sempre que você vê esse pincelzinho aqui, é pra isso. Vai falar que é de esfumar, mas ele vai servir mais pra esfumar cantinhos ou depositar a sombra, ok? Ele, pra esfumar mesmo, ele não vai servir muito. Você vai ficar com esfumado aí, esfumando, 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 não vai ficar uma coisa legal. Então, ele é pra isso também. Já que apresentamos os pincéis, agora vamos aí pra prática. Eu vou fazer com a maquiagem muito fácil, que você, eu tenho certeza que se você pegar todo o material que você tem em casa, você vai conseguir fazer. E a maquiagem é só questão de praticar, tá, mulher? Então, vamos comigo começar a colocar sombra aí no seu olho. É que, tá? Você precisa ter um primer, ou seja, ele de olhos, ou pode ser um corretivo, ou a própria base, tá? Que não seja muito seco também o corretivo e a base, porque aí você não vai conseguir esfumar, tá? Que seja um corretivo, se for corretivo ou base mais cremosinha. E se for primer, melhor ainda, porque aí ele já é próprio para os olhos, né? E aí você aplica, ó, não precisa aplicar uma grande quantidade. Aqui a minha pele, ela já tá feita, porém, se você tiver com a pele já feita, você coloca aqui um pozinho embaixo, tá? Antes de você aplicar esse sombra pra não sujar. Eu sempre indico você começar na automaquiagem, você fazer sua maquiagem pelos olhos, porque fica muito mais fácil. E aí você vai, ó, espalhando com o próprio dedo mesmo, porque esse primer, ou esse corretivo, ou essa base, vai ajudar a pigmentar muito mais a sombra, tá? Então, às vezes você coloca uma sombra, fica esfumando, esfumando, e a sombra não vai, não pigmenta, e você acaba desistindo. Então, é isso que acaba que a sombra não pigmenta, porque você não tá colocando nada aqui pra poder ajudar a pigmentar essa sombra. Então, para iniciantes, eu sempre recomendo você fazer aí um degradê, criar um degradê de cor na sua mente. Vamos lá, se é um degradê de marrom, então eu vou começar sempre do mais claro, né, até o mais escuro. Então é assim com todas as outras cores que você for fazer, tá? Se eu quero um lilás, do lilás mais claro para o lilás mais escuro, e eu posso até colocar um preto, tá bom? Então é a mesma coisa com laranja, a mesma coisa com qualquer outra cor que você for colocar no seu olho. Então, imagine aí que o seu olho é essa telinha em branco e você precisa fazer esse degradê de cor. Então, se é o marrom, eu vou começar com um marrom mais claro, geralmente marrom mais puxado pro café, tá? Marronzinho mais aí puxado aí pro um marronzinho clarinho, tá bom? Então, você vai trabalhar com essas cores, marronzinho claro, e aí vai, à medida que for descendo aqui para o canto do olho, você vai escurecendo, tá? Mas não necessariamente que você vá fazer um olho totalmente marrom e descer aqui e for ficar escuro. Você pode só fazer um marronzinho claro e pronto. Eu tô colocando aqui pra você, caso você queira trabalhar com esse degradê de cores, ok? Então, vamos lá começar aí esse esfumado. Eu vou colocar um marronzinho no meu côncavo. Lembrando que o côncavo é quando você abre o olho. Eu abri o meu olho e o meu côncavo é esse osso. Só que eu não vou colocar no osso. Eu sempre coloco um pouquinho acima do osso, para que quando eu abra o olho, tá? Eu consiga ver essa sombra, porque de pessoa para pessoa, aqui a pálpebra é diferente, tá? Tem pessoas que a pálpebra é menor, é caída, tem pessoas que tem, pessoas que não tem. Então, eu preciso ter consciência onde é esse côncavo, que é um pouquinho acima desse ossinho. Eu peguei no ossinho, encontrei o ossinho, eu vou depositar a sombra aqui. Então, vamos lá começar. Eu vou pegar esse pincelzinho aqui que eu tenho, ó, da Macrylan, porque ele não é muito gordão e ele também não é muito pequenininho. Eu quero atingir uma área aqui, ó, nem muito grande e nem muito pequena, ok? Eu consigo trabalhar com esse pincel aqui no meu olho. Mas se seu olho for pequeno, eu indico você pegar um pincel menor. Quando você for trabalhar a sombra, você deposita e depois você vem com um grande esfumando. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui essa sombrinha, que eu já tinha mostrado pra vocês, ó. Essa daqui, que é um marronzinho mais claro, que é só mesmo pra poder dar profundidade ao meu olho. Então,
que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, tiro o excesso, não coloco muito, vou depositando aos poucos, degradativamente. E eu vou, ó, concentrar primeiramente aqui. No meu último cíliozinho, ó, eu concentro essa sombra. Tá vendo? Concentro bem. Deposito tudo que eu tenho aqui no meu pincel. E aí, aos poucos, eu vou levando pro meu côncavo essa sombra. Por que fazer isso? Porque o olho que eu vou ensinar, tá? Ele é trabalhado assim. Mas existem diversas técnicas que você pode fazer. E aí, eu vou levando aqui, ó, delicadamente. Minha mãozinha tem que estar leve. Quanto menos você pegar aqui, ó, quanto mais você pegar aqui, mais sua mão vai ficar leve. E aí, você olhou e viu que quer mais sombra. Você vem, pega mais sombra. Sempre vai depositar aqui no início. Aqui é o ponto de partida. E você vai arrastar essa sombra levemente aqui pro côncavo. Você pode até fazer isso com o olho aberto, como eu tô fazendo aqui, porque daí você já consegue ver se a sombra realmente está aparecendo. Vocês conseguem ver, ó, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel maior, no caso esse aqui, ó, que ele é de cerda sintética, pode ser cerda natural, o importante é você ter um pincel maior só pra fazer isso. E aí eu vou limpar essa borda, eu vou só nas bordas desse esfumado, eu não vou aqui dentro. Na borda é o quê? A borda é fora. Só delicadamente, ó, mãozinha bem leve, limpando aqui pra ele ficar um esfumado mais disperso, pra ele não ficar tão marcado. E vou, ó, esfumando, movimento de bolinha. Ou só movimento assim, ó, como se eu estivesse levando, assim, a sujeirinha pra fora. E aí, tá vendo que ele já vai ficando um esfumado mais disperso no meu olho. Ou seja, aqui já tá bom. Aí, eu venho com a segunda sombra. Eu vou trabalhar mais pra baixo dessa primeira. Ou seja, ela vai ficar mais aqui, ó, pra dentro, pra baixo, tá? Então, eu vou precisar de um pincel que pegue, que seja um pouco menor, tá? Porque se eu vier com aquele primeiro pincel, ela vai invadir essa primeira sombra e não é isso que a gente quer. Então, eu vou pegar esse pincelzinho aqui, que ele é um pouco menor, tá? E aí, eu vou pegar essa sombrinha aqui, que ela é um marronzinho mais puxado aí com rosado, ok? E vou pegar aqui, ó, só pra poder dar mais uma profundidade pra esse meu olho, ok? E aí, eu faço a mesma coisa que eu fiz na primeira sombra. Eu deposito aqui, delicadamente, com pouco produto, e vou levar, ó, arregalo bem o olho, e vou levar aqui, ó, o restinho já pra dentro, ó. Tá vendo? Que aqui eu consigo, sem invadir a primeira sombra. E se invadir a primeira sombra, não tem problema, porque aí você volta com o primeiro pincel e um pouquinho da outra sombra, e aí vai esfumar as bordinhas dessa daqui. Ó, peguei, coloquei e vou levar pra cá, pro centro do olho, bem delicadamente, tá? E aqui eu já consigo ver um esfumado no meu olho. Volto com a primeira sombra, pego um tiquinho da primeira que eu usei, ó, e vou esfumar as bordinhas da sombra. Por que eu tenho que fazer isso? Pra eu poder ver as duas sombras que tá nesse olho, tá? Pra não ficar só uma sombra no olho, pra eu poder ver realmente o degradê da sombra. Ó, tá vendo que aqui eu consigo ver a primeira sombra e a segunda sombra, ok? Então, agora, aí eu volto com o primeiro pincel pra poder fazer essa limpezinha, o pincel que limpa tudo. Ó. E aqui você já pode pegar aquele pincel menorzinho, que é esse aqui, e fazer essa parte de baixo. Pego a primeirinha sombra, já ligo aqui, ó, já encaixo. Aqui essa parte de baixo é muito fácil, é só você pegar, se você tem dificuldade,
Você pega o espelho, olha pra cima, deposita a sombra, ó, até chegar no cantinho, faz essa ligação, tá? Aí você vai depositando. Primeiro você deposita, até você ver que pigmentou. Segunda sombra, que é aquela sombra um pouquinho mais escura, que eu coloquei aqui no meu côncavo, as mesmas cores que eu usei em cima, eu vou usar na parte inferior. E aqui, ó, eu deposito. Já faço a ligação com a parte de cima com a parte de baixo. E a sujeirinha que for caindo aqui, depois eu vou dar uma dicasinha pra você limpar, tá bom? Não precisa se desesperar. Se sua pele já estiver pronta, já estiver feita aí. E aí, esse olho aqui, tá? É um olho simples, é um olho fácil para iniciante, que você pode estar utilizando aí no seu dia a dia, numa festa, num evento, você pode fazer da maneira que você quiser. Você pode colocar uma sombrinha iluminadora aqui, ó, uma sombrinha cintilante aqui no cantinho, até o meio, tá? Então, é um olho aí que você pode colocar uma sombra opaca, se você quiser, se você não quiser colocar uma sombra cintilante, tá bom? Então, esse olho aqui é o básico para iniciantes, tá? Que eu diria que é um olho básico para iniciantes. Vou fazer o outro olho aqui e volto para ensinar o truquinho de como limpar, tá bom? Pronto, meninas, fiz aqui o outro olho, tá? E aí, o truque que eu vou ensinar pra vocês é muito fácil. Você vai pegar aquela esponjinha que vem no seu pó, você vai pegar o seu pozinho compacto, tá? E aí, aquela sujeirinha que ficou, e até mesmo pra ficar bem uma coisa mais profissional, mais limpinha, você pega aqui um pouquinho do pó, e aí você vai, ó, bem delicadamente passar aqui abaixo dessa marcação aqui que você fez, inferior do seu olho. Tá vendo que dá até mais uma realçada no olho, tá? E aí, você tira o excessozinho com a própria esponjinha, ó. Olha a diferença desse daqui, ó, pra esse daqui. Tá vendo que realça mais? É a mesma coisa, eu faço no outro olho. Prontinho, meninas, esse aqui foi o olho para iniciantes na automaquiagem. Eu ainda vou trazer mais duas maquiagens, tá? Um pouquinho mais aí avançada pra vocês, tá? Esse aqui foi o básico do básico. Então, pega essa dica, vai treinar em casa e vem comentar aqui se você conseguiu, tá bom? Qualquer dúvida, você pode comentar aqui abaixo, ó, nos comentários. Lembrando que eu vou trazer ainda esses dois vídeos aí, que é finalizando aí essa nossa semana da automaquiagem, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, compartilha, comenta, já deixa seu like aí pra ajudar aqui também na divulgação do meu canal. Um super beijo pra vocês e tchau!